Estamos de volta com Família na Real, hoje falando sobre multiparentalidade, filiação socioafetiva, e eu estou recebendo a defensora pública e professora universitária, minha colega de trabalho, defensora Sheila Andrade. Sheila, eu queria conversar sobre um projeto importantíssimo da Defensoria Pública de autoria sua, que é o Conciliar pela Criança. Me corrija se eu tiver falado errado. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto e da importância, a ligação que ele tem ao tema que nós estamos conversando hoje. Então, Rosa, o Conciliar pela Criança, a Defensoria pela Prioridade Absoluta, ele nasceu naquele momento pós-pandemia, no ano de 2021. Né? Então, haviam inúmeros casos que estavam parados diante da ausência ainda da estruturação para as audiências remotas. Então, ele nasceu lá como uma iniciativa minha, enquanto eu era diretora civil, para dar e dinamizar essas ações que estavam paradas, assim como promover também o ajuizamento ou a desnecessidade de ajuizamento de outras. E aí eram todas as ações, assim como ainda porque ele nasceu em 2021, mas nós já estamos na 4ª edição. Aqui ele passou, inclusive, da capital para algumas cidades do interior. E depois da questão dos alimentos, né, que era a que mais buscava e a que mais era procurada pelos assistidos, a questão da filiação, do reconhecimento de paternidade. E esse reconhecimento, para nossa surpresa, dentro do projeto, não foi só em relação à filiação biológica, não foi só em busca do DNA, ele também foi em relação à busca para que fosse possível, por exemplo, fazer acordos para depois levar para os cartórios, para as averbações necessárias em relação ao reconhecimento de filiação socioafetiva. Inclusive porque, né, como não há hierarquia entre a filiação biológica e a filiação socioafetiva, tudo aquilo que vem em proveito do menor era possível e ainda é possível, dentro do projeto Conciliar pela Criança, ser feito. Então, são feitos os acordos dentre diversos temas, alimentos, guarda, direito de convivência e a questão da filiação. Seja essa filiação biológica, quando há um reconhecimento espontâneo ou através do exame de DNA, que a gente também viabiliza durante os dias do projeto, seja através de um reconhecimento também socioafetivo, que também é possível ser feito enquanto projeto, e você sabe que ao longo de todo o ano. É porque durante o projeto, tendo em vista que o mês de outubro, né, é um mês não só do Outubro Rosa, sim, mas também o mês da criança, a gente procura dar um engajamento maior para que essas ações, já próximo ali do final do ano judiciário, tenham uma resolutividade mais breve e essa prestação jurídica seja feita de maneira mais determinante em favor dos assistidos da Defensoria. Então, esse mês de outubro já tem data marcada? Como é que a população pode procurar esse serviço na Defensoria? Precisa ter um processo ou não? Então, já tem sim, já está sendo divulgado nas redes sociais da Defensoria. Ele acontecerá entre os dias 30/10 a 1º de novembro. Então, os 2 últimos dias desse mês de outubro e o 1º dia ali do mês de novembro. Os interessados, eles podem procurar a Defensoria espontaneamente através do primeiro atendimento da Defensoria. Nós já estamos com banner, com cartaz, divulgando, inclusive, o Conciliar pela Criança. Não só em relação à capital, mas também já temos cidades confirmadas do interior, como Parnaíba, União, Corrente, Piracuruca, e a gente espera, inclusive, que mais colegas tenham uma possibilidade de de participar do projeto, para que, dentro do possível, né, a gente atinja um número cada vez maior. Nós queremos sempre nos superar em relação a números, né? Então, números e qualidade do serviço que é levado aos assistidos. Então, ele vai ser feito
tanto na capital quanto no interior, visando que essa possibilidade dessas ações em prol das crianças e dos adolescentes cheguem às pessoas que deles necessitam. E um destaque é o reconhecimento de paternidade. Excelente. Agora, para entender melhor a próxima pergunta, o próximo assunto que eu vou debater com minha colega, a doutora Sheila, o Péricles, que já é da casa, vai aqui contar um caso de um famoso para que a gente compreenda melhor. Se liga aqui nesse vídeo. Olá, doutora Rosa, sobre esse tema que a gente vai discutir hoje no programa de filhos socioafetivos, eu trouxe um caso que aconteceu recentemente aqui com a morte do rei Pelé em dezembro de 2022 e que mais recentemente todos os filhos do rei concordaram aí em reconhecer uma das filhas dele como herdeira e também passando a ser filha socioafetiva do rei do futebol. Da Gemina Lemos, ela que foi incluída entre os herdeiros, né? O inventário está sob a responsabilidade da 2ª Vara de Família e Sucessões do Fórum de Santos. Lembrando que quando o Pelé conheceu ela era bem criança, quando ele se casou com a Síria, e a Gemima era criança. A jovem entrou com um pedido para que ela fosse reconhecida como filha socioafetiva do Pelé e dessa forma considerada como herdeira. Todos os filhos do Pelé concordaram e, portanto, eu creio que seja mais fácil a partir de agora. Então, a minha dúvida é quais são os próximos passos a partir de agora e também uma outra dúvida. No caso desses filhos do Pelé não tivesse aceitado, aí, não tivesse reconhecido ela como herdeira, como é que seria daqui em diante? Queria agradecer, Péricles, excelente a sua pergunta, o caso que você trouxe aqui para esclarecer o tema, que é o reconhecimento pós-mortem. Então, a gente pode, Sheila, tirar aí 2 questões importantes desse caso do Pelé, que primeiro é a questão do reconhecimento pós-morte, ou seja, eu posso pedir esse reconhecimento socioafetivo, mesmo depois que a pessoa faleceu. Pelo que eu entendi, ela fez esse pedido após a morte do Pelé. E o outro é a implicação sucessória, ou seja, ela tem realmente direito após o reconhecimento, antes do reconhecimento? E a terceira pergunta é a dúvida do Péricles também, que é se os irmãos não concordassem. Então, a questão do reconhecimento pós-mortem, a gente sai daquela parte da possibilidade de ser administrativo e ele só pode ser feito judicialmente. Exatamente diante da ausência do declarante, né? Daquele que se disse pai, né? Aquele que foi reconhecido como pai, mas não teve tempo ou não teve oportunidade ou não declarou tal fato. Muito embora, Rosa, isso possa ser feito inclusive em testamento, mas seja no testamento, seja sem o testamento, se a pessoa o interessado vá querer que uma pessoa falecida seja reconhecida como pai, deve ser feito judicialmente, seguindo os trâmites aí de uma ação de reconhecimento de paternidade não biológica, mas sim socioafetiva, mas pós-mortem, seguindo a mesma tramitação, o mesmo regramento processual. Só que em juízo, porque administrativamente não seria possível nem a presença dele. E daí, dentro do processo, né, obviamente, vão ser ouvidos os interessados. Neste caso, os interessados são os herdeiros, né? São os demais filhos e a esposa também, porque a Síria era a 2ª esposa do Pelé, mas quando ele faleceu, ele já era casado com uma outra pessoa. Mas todos, inclusive, unisonamente concordaram com o pedido, porque na época em que isso aconteceu, em que houve a divulgação da mídia desse caso, inclusive entre os elementos probatórios trazidos, a moça demonstrava que foi daminha no casamento, que o Pelé participou da vida dela constantemente, tinha uma camisa da seleção brasileira, inclusive com assinatura
abreviatura, para minha querida filha, eu acho que é Gemina, né, o nome dela? Gemina. Ela tem, inclusive, uma tatuagem que faz referência a ele. Ou seja, havia provas, além da própria declaração dos irmãos, de que realmente sempre existiu entre eles, mesmo após o final do casamento do Pelé com a Assíria, que era a mãe dela, quer dizer, que é a mãe dela, que não faleceu, é a mãe dela. Ela é irmã dos gêmeos, né, Joshua e... Isso. Salvo engano, são 7 filhos, uma faleceu, que foi a Sandra. Sim, e a ainda Sandra, tem que foi 2 vereadora. netos, que são os filhos da Sandra. Sim. Eu dei uma olhada no caso também. São. E ela é irmã unilateral exatamente dos gêmeos que o Pelé teve com a Síria, né? Sim. E durante toda a vida, foram anos de casamento com a Síria, ele sempre se mostrou presente, sempre custeou, inclusive, os estudos dela. Ela não mora no Brasil e isso foi juntado ao processo para que ela pudesse se habilitar como herdeira também e ocupar ali o espaço que lhe é de direito, tendo em vista que a gente já falou aqui, não é só a filiação biológica que tem importância. E o STF declarou muito recentemente que não há hierarquia entre os filhos biológicos e os filhos socioafetivos. Portanto, ela está em pé de igualdade com os demais irmãos para receber a cota parte que lhe é devida. E aí vem a segunda pergunta. Se não houvesse esse reconhecimento por parte dos irmãos, se eles não concordassem, haveria outras provas, né? A gente percebe que ela... Você já citou. Sim, ela se valeu do depoimento dos irmãos, mas nem todo caso é assim. O importante é que seja administrativamente, quando o pedido é levado ao oficial do cartório do tabelionato, seja quando é levado a juízo, o arcabouço probatório, ou seja, as fontes das provas, as provas que demonstram essa relação de afetividade, de carinho, de afeto, de ocupar efetivamente esse papel, seja de pai, seja de mãe, eles estejam colocados ali para que seja facilmente deferido esse pedido, né? E para isso a gente tem uma série de provas, né? Colocação como dependente em plano de saúde, declaração como dependente em clube, custeio de estudos, principalmente a posse do estado de filho, o chamamento, ou seja, como você chama, como é reconhecido ali na sociedade, né? Não, é filho do Pelé, ela é filha também do Pelé. Então, essa postura e essa posição de igualdade, a gente já falou aqui de certidão de batismo, fotos são muito utilizadas, mensagens de WhatsApp. Então, todas essas provas materiais, elas podem ser juntadas. Então, mesmo talvez, se esses irmãos não a vissem, né, como tal, ela teria outras provas para poder levar a juízo e ver a sua filiação também reconhecida. Importantíssimo. A Sheila tocou aqui no nome posse de estado de filho. Esse elemento é o elemento que você deve comprovar nas ações de reconhecimento de filiação socioafetiva, que é exatamente o que a Sheila está falando aqui, ou seja, esse reconhecimento, tanto por parte do filho como por parte do pai, de que se viam como uma família, como pais com laços parentais. No caso da filha do Pelé, ela ainda conviveu com ele desde muito nova. Sim. Então, ela tinha um arcabouço probatório muito maior. E a jurisprudência, hoje, ela, como Sheila falou, não tem uma hierarquia. Inclusive, existem situações que é muito comum na nossa área, o cidadão conviver com a mulher, ela ter um filho, ele reconhecer esse filho socioafetivamente, enquanto está tudo bem, enquanto eles estão vivendo bem. Na hora que acaba o relacionamento, ele quer desconstituir essa paternidade. Ele, não, olha, não é meu filho, eu reconheci, mas não é meu filho.
que o STF diz, Sheila? Que não é possível, né? Esse reconhecimento, assim como a própria declaração de paternidade também biológica, ela é irrevogável, salvo se tiver algum vício de consentimento, erro, coação, né? Isso. Então, mas elementos estes que a gente vê que não são facilmente comprovados e que é como você mesmo falou, Rosa. Às vezes é uma questão de vingança e, mais uma vez, é aquela questão de você confundir a conjugalidade, que é a relação entre as pessoas casadas ou que vivem em união estável, e a parentalidade. Eu não posso, por querer me vingar ou por acabar meu relacionamento conjugal com o meu parceiro, querer que isso se reflita em relação aos filhos, né? Então, não há um desamor automático em relação a um filho biológico, da mesma forma que também não há um desamor porque a relação conjugal acabou em relação a um filho socioafetivo. E esse valor da afetividade, ele é tão importante para a jurisprudência, para, enfim, para a sociedade, para as famílias hoje, que a situação também de um exame de DNA, que é a prova mais contundente, vamos dizer assim, na questão da paternidade, por vezes dá negativa, mas se houver a prova da afetividade, ou seja, se existir essa prova da posse de estado de filho, se aquele pai tinha uma relação de afeto de pai e filho, o STF também não vai tirar o nome do pai da certidão do filho, não vai desconstituir essa paternidade. Portanto, existem situações que você vai ter que comprovar essa paternidade, mesmo que o exame de DNA dê negativo. Para você ver, telespectador, a importância da afetividade e desse reconhecimento da filiação. E no que tange os direitos, Sheila, do inventário, acredito que nós já conversamos, né? A filha dele. Sim, né? Assim, até de maneira geral, a gente tinha comentado um pouco antes que quando você assume o papel de pai ou de mãe socioafetiva, é uma relação dupla, né? De direitos e responsabilidades. Sim. A gente falou aqui a responsabilidade de cuidar, de tratar, né? O tratamento. Você não se refere ao seu pai pelo primeiro nome, você se refere como pai. Então, é muito comum nessas relações haver, inclusive, quando precisa ouvir testemunha, se perguntar, e como é que eles se tratavam? Não, ele a chamava de filha, não, ela a reconhecia e o chamava de pai. Então, esse tratamento, e até nas contas que você faz, quantos filhos você tem? Você passa, inclusive, a contar aquela pessoa ali, não, eu tenho 3 filhos, não trata, no caso dele, são mais, mas você tem esse tratamento, essa notoriedade social. Então, ela terá, sim, como qualquer outro filho, direito e participação nessa herança. Assim como se ele estivesse vivo, ela também poderia, dentre outras coisas, ter direito a pagar alimentos, ter direito a receber alimentos, ter direito a usar o nome dele, ter direito, inclusive, a benefícios sociais ou benefícios previdenciários, se fosse o caso. Enfim, todo o direito inerente à condição de filho é possível. E eu até costumo dizer, Rosa, que a relação inversa também é verdadeira. Então, a partir do momento que alguém lhe reconhece como pai, também surge para você uma obrigação. Sim. E, às vezes, uma obrigação até na velhice, né? Que é de custear alimentos caso esse pai, caso essa mãe, numa idade mais avançada, passe a precisar de um aporte financeiro, passe a precisar de uma ajuda financeira desse filho. Nada mais comum, às vezes, do que na velhice, um pai, uma mãe passe por uma determinada situação que necessite dos filhos e não só dos filhos que seriam ali os filhos biológicos, mas o filho socioafetivo estando na mesma posição, ele também será obrigado a arcar com valores correlatos, a cuidar. O que está muito em voga aí, além do que você falou desde o começo, a questão do afeto como valor, mas é o dever de cuidado, que é recíproco entre pais e filhos.